Olá, sejam bem-vindas a mais um episódio do Além da Mama. Esse podcast feito por mim, doutora Fernanda Barbosa, mastologista. E eu, doutora Patrícia Maciel, cirurgiã plástica. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito, muito importante para todas as mulheres, que é a menopausa, essa fase tão difícil na vida das mulheres em geral. Hoje a gente tem uma convidada muito especial, a doutora Tati. Bem-vinda, Tati. Obrigada pelo convite, um prazer estar aqui. Seja bem-vinda. A Tatiane Bolté, ela é médica ginecologista, ela é formada, tem mestrado, né, Tati, pela Unifesp, Escola Paulista de Medicina, e também é certificada pela American Society of Menopause, ou seja, a gente está com uma especialista aqui no assunto, E é minha né, ginecologista. Tati? O que é melhor, né? Olha só. Tem a melhor indicação. Exato, eu não estou na menopausa ainda, né, mas quando estiver, estaremos. Estamos cuidando para chegar bem lá. Exatamente. Tati, fala um pouquinho para a gente sobre a menopausa. Primeiro, como a gente diagnostica a menopausa? A menopausa é um dia da nossa vida, é o dia que a gente tem o nosso último ciclo menstrual. Então, é um diagnóstico que é feito, na verdade, 1 ano depois, né? Quando a gente ficou 1 ano sem menstruar, você fala, tal dia do ano passado foi o dia da menopausa. É uma fase natural da vida, Fernanda, não é uma doença, não tem que ser sempre medicalizada, né? Mas ela é precedida aí por uma fase de 5 a 10 anos antes, que é a perimenopausa, que a gente já tem alterações hormonais presentes e muitas vezes com alguns sintomas que podem atrapalhar a qualidade de vida. Então, o diagnóstico necessita da ausência da menstruação. Isso, então, para você ano. dizer que uma mulher está na menopausa, ela precisa não ter menstruado por pelo menos 1 ano. Quando acontece de forma natural, sim. Sim, quem faz a ser... retirada do útero. Claro. Né? O que acontece é que é muito raro uma mulher que está com ciclos super regulares, de repente, para de menstruar de uma hora para outra. Como é que é essa fase? A gente vai tendo uma fase de transição, que os ciclos começam a ficar mais espaçados, dá mais do que 7 dias de diferença entre um e outro. Vai chegando mais perto, aí menstrua a cada 2, 3 meses. De repente, menstrua 2 vezes no mês, isso vai oscilando bastante. E muitas vezes vem acompanhado com sintomas mais frequentes, que são os fogachos, os calores, né? Que não é ser só uma pessoa mais calorenta, é como se colocasse a cabeça no forno, vem ali 30 segundos, 1 minuto e tem um suadouro depois. Tem alterações do sono, ganho de peso, alteração do humor e cerca de 100 sintomas. 100 sintomas? Quer dizer nenhum, pode ser não quer dizer 100 mesmo. Depois de 99, 100. 100, número, Isso, né? 100 sintomas. Muito das coisas da nossa vida. Acontece de 4 a 5 anos antes dela entrar na menopausa, é isso? Já entra essa bagunça. 5 a 10 anos antes, a gente 10. já pode ter alteração hormonal. Algumas mais sutis, outras mais importantes. Tá. E se chegar uma paciente para você no seu consultório e ela ainda está menstruando direitinho, mas ela tem alguns desses sintomas, você consegue dizer que ela está na perimenopausa ou no climatério, enfim, o que você... Sim, a gente tem que excluir outras causas. Às vezes a paciente está com sintomas ansiosos depressivos, né, que também podem mimetizar aí o quadro, alteração da tireoide, né? Tem algumas outras coisas que podem dar sintomas, não dá sempre para falar que é menopausa, mas se ela estiver ali ao redor dos 48 aos 51 anos, muito provavelmente é dessa fase de transição. Uma coisa que a gente sempre se atenta é perguntar para a paciente qual a idade que a mãe dela entrou na menopausa, né? Porque a menopausa precoce, que é aquela abaixo dos 40 anos, está muito relacionado com o histórico familiar. Então, às vezes, ela chega ali com 37, 38 anos já com alguns sintomas, né? Então, a gente tem que se atentar. E aí, quais são os exames que a gente pede para saber se a paciente está nessa fase de perimenopausa? Precisa de algum? Tema discutível, porque a gente, na faculdade, aprende a dosar o FSH, que é um dos hormônios ali do eixo hormonal. Mas hoje a gente sabe que nessa fase de transição ele pode oscilar muito, né? Então, se o FSH estiver alto, eu posso falar, olha, muito provavelmente está na transição. Mas um hormônio baixo não exclui, né? Porque às vezes ele estava só oscilando e aí a gente tem que ter esse cuidado de repetir depois de algum tempo para confirmar ou descartar o diagnóstico. E é importante porque a menopausa precoce, ela é um indicativo da gente fazer a terapia hormonal, né? Se não tem contraindicação e ela para de menstruar antes dos 40, independente dos sintomas, a gente prescreve a terapia hormonal. Por quê, Tati? Porque ela vai ficar muito mais tempo da vida dela com esse estrogênio baixo, né? Então, enquanto os fogachos são sintomas mais famosos, o que a gente, ginecologista, tem medo é do que mata, né? Que é doença cardiovascular e osteoporose. Né? Então, ela ficar esse tempo exposto, né, a uma baixa de estrogênio, aumenta a chance. Explica para as pacientes. Então, vamos lá.
paciente, quais são? Me fala primeiro assim, então vamos falar um pouquinho de sintoma, né? Tá. Então, o paciente chega no seu consultório, quais são os sintomas mais comuns de menopausa? Então, o que são os fogachos? Fogachos é esse calor que vem muitas vezes no período noturno, mas pode acontecer durante o dia, que ele vem súbito, não é que você tá calorenta o dia inteiro, né? Tá. Ele vem como se tivesse colocado a cabeça no forno, uns 30 segundos, 1 minuto, e aí depois que passa, geralmente tem uma sudorese, um suor frio, suor o bigode, Tá. fica bem desconfortável. Acorda a paciente à noite. Acorda à noite. E aí, com isso, ela começa a ter a insônia, que vai desencadeando toda a alteração do estilo de resto vida da vida, dela. né? Porque quem não dorme bem, não tá não bem funciona. humorada, não consegue fazer atividade física, não consegue comer direito. Né? Nessa fase, a gente começa a ver um acúmulo de gordura abdominal. Então, vai mudando o padrão, né? Vai ficando com a barriguinha de chope. Que é a gordura. Isso é questão hormonal. Isso, não é que a hormonal. pessoa tem nada que ela possa fazer contra isso, a não ser Vai ter que repor o hormônio. intensificar, intensificar o estilo de Atividade. vida. Então, já É. vai prevendo o apocalipse e já vai... É isso que eu estou fazendo. Mas tanto que quando me perguntam Eu tô assim, nessa com que idade a gente tem que começar a se preocupar com menopausa? Na verdade, desde a infância e adolescência. Sim. Né? Porque a osteoporose, que é a perda ali da qualidade óssea, que aumenta a predisposição a fraturas, o nosso pico de massa óssea é aos 30 anos. Então, a gente depende do estrogênio para manter a qualidade óssea. É isso que você está Isso. dizendo. Então, Tá. se a gente fez uma boa poupança de osso ali até os 30 anos, o tombo vai ser menor depois lá na menopausa. Quando você que nem está é- pensando nisso, né? Isso, só para explicar para nossa audiência, então, a osteoporose é quando os ossos estão fracos, né? Frágeis. E aí chega na idade mais avançada, tem muito risco de fratura. E aí, essas senhorinhas idosas, mais frágeis, que caem e tem uma fratura grave, né? E uma fratura que a gente fica acamada, imobilizada, está associada com uma mortalidade de 30% naquele ano após a fratura. Nossa. Né? Então, não é assim, Altíssimo. caiu, ficou engessado e tá tudo certo, bola para frente, né? Isso altera muito o risco de morrer, Exato. né? Então, as pacientes chegam pedindo a medicação, a terapia hormonal, pensando nos fogachos, na insônia, no peso. Mas a gente está de olho ali no risco de infarto, de AVC, de doença cardiovascular e na questão da osteoporose, né? Tá. Então, é um assunto que a gente tem que E essa puxar. menopausa precoce, como você falou, antes dos 40 anos, é comum? Assim, se eu falar, acho que conheço 2. Não, ela é pessoas mais que- rara. Ela está associada muito com essa... Se a mãe Questão teve a menopausa familiar. precoce, ou com pacientes que tiveram que passar por algum procedimento cirúrgico ou quimioterapia. Entendi. E em média, então, qual que é a idade da menopausa, assim, 48 a 51. 48 a 50? A minha mãe foi até 53, eu tenho esperança. É. Você tá bem? Eu tô Paty? bem, tô na Você régua tá alta. bem? Ó, só vai mantendo Vamos ali. lá, tô 10 anos ainda aí para poder correr atrás do prejuízo. E acho que tranquilizar quem está ouvindo também, que não é sempre o apocalipse, Não, né? não é. Eu A ia gente chegar é nesse isso. ponto. É. Toda paciente, isso era uma pergunta importante. É. Toda paciente na menopausa vai ter sintomas? Não. 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 Muitas vão, né? A gente coloca em uns 70%, tem algum sintoma que interfere com a qualidade de Tá. vida. 20 a 30, não, vão passar. Mas a minoria não tem, então. A maioria vai ter. Mas eu acho que trazer informação é importante porque as expectativas vão moldar a nossa experiência, né? É muito diferente a gente pensar numa mulher de 60 anos como a dona Benta, cabelinho branco, fim da vida, né? Ou hoje, como ainda bem, a gente tem mulheres maravilhosas que a gente pode acompanhar Exato. com 60, 70, 80, que estão aí, né? Funcionais, viajando o mundo, né? fazendo um monte de Super. coisa. Então, isso muda o jeito que a gente vê a menopausa, não é o começo do fim. Claro. Né? Mas as pacientes se queixam muito da invisibilidade, né? Delas não serem mais atraentes, né? Como isso se tá mudando, não né, ter mais a gente? capacidade reprodutiva, tira todo o valor dela, né? Como mulher. Tem outros sintomas importantes, né? Sexualidade, função sexual é uma delas, né? Fala um pouquinho pra gente, Tati. Altera a menopausa, diminui libido, enfim, tem Ressecamento. ressecamento vaginal. Ali no período de transição da menopausa e nos primeiros anos, o que predominam são os sintomas vasomotores, os fogachos. Mas é isso, quem não dormiu bem não vai estar com a libido maravilhosa. Eles costumam perdurar ali no máximo 7, 10 anos. E o que a gente se preocupa depois é com a síndrome gênito-urinária, Tá. que é esse ressecamento da região genital, que está associada, sim, com dor na relação, sangramento, uma sensação de ardor. E também com alguns riscos, como infecção urinária de repetição. Né? Então,
isso é importante a gente falar, porque Sim. muita gente associa o ginecologista com vida sexual. E aí, a partir do momento que não tem mais vida sexual, não vai mais no médico e a gente não cuida dessa Jura? parte. Meu Deus. É, Tô pensando Mulheres nisso. de 70, 80 anos mesmo? acabam não passando Ah, mais não em consulta de precisa mais, né? rotina. Nossa Senhora. Né? Só que se a gente não cuida, do mesmo jeito que tem essa senhorinha de 90 anos que caiu, teve a fratura de quadril e morreu, tem outra que também teve infecção urinária e evoluiu com Não sepse. sabia por quê Né? também, né? Então, a gente cuidar da mucosa vaginal é muito além da parte sexual, né? Para a parte da saúde. E hoje, ainda bem, a gente tem um monte de tecnologia, de coisas que ajudam a gente, principalmente para aquelas pacientes que não podem fazer uso de hormônios, né? A gente consegue ajudar no ressecamento com outras estratégias, como fisioterapia e laser vaginal. Legal. Muito Então, a legal. gente tem... A gente vai falar mais sobre isso, mais quando a gente falar também da parte oncológica, né? Que, naquela paciente que teve, enfim. Então, tá bom. Então, a paciente está com sintoma da menopausa. Você diagnosticou. Toda paciente precisa fazer terapia de reposição hormonal? Ou toda paciente pode fazer terapia de reposição hormonal? Como é que a gente maneja isso? Ótima pergunta, Fê. Não é todo mundo que precisa, Tá. né? A gente trata principalmente aquelas mulheres que têm os sintomas vasomotores, os fogachos, esses sintomas geniturinários, aquelas que a gente precisa cuidar da parte óssea, que já tem osteopenia, osteoporose, e as pacientes da menopausa precoce. Tá. Né? Então, são essas 4 indicações clássicas da terapia hormonal. As outras não precisariam, então, tratar. E se elas quiserem? É. E por se o cabelo fica ruim? Isso. Se a unha não E se ela tá quiser boa? melhorar a pele? Exato. A ciência é muito feita por homens, né? Até pouco tempo atrás, ninguém estudava homens e mulheres separadamente. Mulheres eram excluídas dos estudos científicos, né? Então, é muito recente na história que a gente tem mais dados sobre segurança e medicações, né? O Viagra está aí sendo vendido. Terapia da menopausa, vamos lá, tem muito o que melhorar ainda. Né? Então, a gente sabe, por exemplo, que quem faz terapia hormonal vai ter menor risco de ter demência, Alzheimer. Mas hoje, Olha que dado interessante. essa ainda não é uma indicação, usar somente isso, para pra prevenção. prevenir. Porque a gente sabe que tem os riscos da terapia hormonal também. Tá. Tá? Então, a gente tem que usar quando tem indicação e como efeito secundário a gente se beneficia da melhora da pele, do cabelo e de outras Entendi. questões. Tá. Acho que a gente ainda vai ver mudando isso. É, Então, a paciente tem essas 4 indicações. A gente checa se ela não tem nenhuma contraindicação. Quais são? Mulheres com câncer de mama ou algum câncer hormônio dependente. Mulheres que já tiveram algum evento, um tromboembolismo, infarto, AVC, Tá. né? Que estão com sangramento Então, vaginal. risco de trombose, né? Isso, Tá. se elas já tiveram. Isso, ainda bem, ainda está mudando. Dá pra gente usar algumas outras vias, mas é uma das contraindicações. Ou pacientes que têm alguma doença hepática grave. Tá. Né? Então, seriam o fígado não contraindicações. funciona o suficiente Se o para fígado- processar a informação. Isso. Mas segue a mesma linha do anticoncepcional? Por exemplo, só para eu, né? Gente, eu sou a menos ginecologista daqui de nós três. Mas assim, menos não, a única, né? A Fernanda também. Mas, eu não sou assim, mais gineco, não. A Tati que tá aqui, eu só faço o meu. Mas porque quando eu vou conversar com as pacientes no consultório, né, para cirurgia, eu sempre pergunto se tem uso de hormônio, seja anticoncepcional ou reposição hormonal. Em relação à trombose, né? Porque é muito interessante. Essa semana eu fiquei sabendo de uma moça que teve embolia pulmonar num voo, a menina de 26 anos, sei lá, alguma coisa assim. E o único fator de risco era o anticoncepcional que ela tomava. E a gente não... Eu já tive uma cunhada que teve uma trombose de seio da cabeça, também de seio sagital, assim, por conta de anticoncepcional. E do anticoncepcional ninguém fala muito, né? Então a minha dúvida é, o risco da terapia de reposição hormonal seria maior, por isso que todo mundo tem mais medo dela do que tem medo do anticoncepcional? É porque as pacientes que fazem a reposição são mais velhas e aí tem riscos associados maiores por isso? Ou está todo mundo navegando no mesmo barco e ninguém sabe muito bem muita coisa e, enfim... Sim e não, né? Hoje a gente tem... ainda bem, desenvolveram novas drogas com novas vias de administração. Sim. Né? Então, é muito importante e a gente tem que tomar cuidado isso, porque a paciente chega assim, porque a minha vizinha está usando isso, a outra está usando aquilo, não sei o quê. Apesar de tudo chamar terapia hormonal, são drogas diferentes, com vias de administração diferentes, que vão ter efeitos diferentes, né? Então, o risco de trombose é principalmente com a terapia hormonal via oral. Sim, comprimido, né? Essa a gente sabe que vai aumentar.
a gente usar spray, gel, adesivo, não vai ter esse aumento de trombose. Isso é fantástico. Tanto que mesmo para pacientes que já tiveram algum evento no passado, a gente conversa ali com o hemato e discute risco-benefício, muitas vezes a gente pode usar essas vias não orais. Ótimo. Né? Então, a resposta é nem nunca, nem sempre, depende de cada nem caso. Sempre, nem nunca. Mas sim, eu acho que essas medicações, tanto anticoncepcional quanto terapia hormonal, deveriam ser vendidas só com prescrição médica. Sim, como Também tudo, Porque né? é isso, é uma coisa que, se Claro. mal indicada, mal usada, pode dar... E hoje tem muita alternativa ao anticoncepcional também, né? Hoje, pelo que eu conversei recentemente aí com uma ginecologista, é mais seguro e mais para um DIU, alguma coisa assim, do que ficar no comprimido. Não era assim, né? Eu com Não era, 17 anos, comecei a tomar anticoncepcional e era o que tinha. E era ótimo, né? Não tinha, você nunca ouviu falar de problema. Mas ainda é ótimo, né, Tati? Ainda é Tudo uma que medicina a gente tem alternativa. muita opção é porque nenhuma é perfeita, né? Senão só teria Exato. aquela Também venda. não vamos crucificar, né? Os É. tratamentos, eu acho Sim. que... Mas é importante um médico opinar, eu acho, né? Tem que ser, se né? tem algum Por risco um na família, se especialista, tem alguma claro. coisa. Tanto que, assim, aquela paciente que está entrando na menopausa e não tem sintoma nenhum, a gente vai orientar A hábitos seguir. de vida, Hábito né? de vida. Continua cuidando do peso. Vamos lá. Vamos chegar na medicação e as vias de administração da medicação. Mas o que a gente pode fazer antes da paciente? Então, estou falando o contrário. Aquela paciente que fala, olha, eu não quero fazer reposição hormonal, depois você vai explicar para a gente se dá câncer de mama, se não dá, qual é o risco. Mas ela já chega, tem muitas, né? Tem muita paciente que já chega, olha, eu não quero fazer. O que a gente pode orientar para a paciente que está na menopausa que vai melhorar? A gente fala que não é obrigatório, né? Acho Não que tem é, as né? indicações, tem as contraindicações e tem o desejo da paciente, né? Porque, muito importante, nada é né? isento de riscos, né? Não adianta eu Nada. falar todas as 1000 maravilhas que a terapia hormonal pode fazer pela vida dela, sendo que existem riscos, sim, né? Então, a gente sabe que câncer de mama é muito prevalente, né, Fê? Muito. Uma a É. cada 8 mulheres. A gente já falou isso aqui. A gente É, fala eu sempre me assusto com esse número. uma a cada 8 mulheres vão ter câncer de mama ao longo da vida, né? E o que a gente tem de dado de que terapia de reposição hormonal causa câncer de mama? Quando eu dou a terapia hormonal da menopausa, eu sei que eu estou aumentando aí 8 a cada 10 mil casos. Tá. Então, estou aumentando. Né? Então, isso tem que ser bem conversado com a paciente. Eu tenho que saber exatamente se ela já teve algum nódulo suspeito, se a família dela já teve câncer de mama, se a gente vai ter indicação de fazer pesquisa genética, qual é o risco daquela paciente. Eu não vou pegar uma paciente que já tem um risco alto de câncer de mama e vou dar terapia hormonal. Para aquela paciente de risco habitual, a gente conversa, explica que existe esse risco, que é pequeno, diante dos benefícios, né? Porque o dado é que a mortalidade geral dela vai diminuir com a terapia hormonal. Eu acho que isso é muito importante, Tati. A gente falar, e eu estou falando como mastologista que lida basicamente com câncer de mama, mas o que eu acho que a gente tem que... Primeiro que eu levo isso muito, eu falei isso aqui, é definir risco, né? Então, se eu estou lidando com uma paciente de risco populacional, então eu não estou falando daquela paciente de alto risco para câncer de mama. Então, ela não tem história familiar, ela nunca teve nada na mama. Risco geral... isso é importante a gente dizer sobre isso que você está explicando, né? Que a mortalidade dela por outras causas, que você já disse, como osteoporose, doença cardiovascular, vai ser maior do que o risco dela de mortalidade por um eventual câncer de mama que possa aumentar, né? Se a questão Não é é isso? falar em câncer, vai diminuir o risco de câncer coloretal Pois é. com a terapia hormonal. Então, sim, eu sei que quando eu estou prescrevendo, eu estou aumentando o seu risco, mas eu estou dando inúmeros outros benefícios e eu vou te prescrever e você não vai sumir, eu vou te ver daqui 10 anos. A gente vai acompanhar com frequência para caso você esteja nessa porcentagem que teve um nódulo suspeito que vai evoluir com câncer de mama, a gente já conseguir intervir muito rapidamente. Se diagnosticar precoce, né? Que vai E fazer toda a diferença. Infelizmente, eu espero que a medicina caminhe para isso, mas a gente não sabe qual é aquela paciente que vai aumentar o risco, qual não é, né? Então, a gente também não pode... Não pode excluir todo mundo, né? Mas sob orientação, né? E assim, para essas pacientes que chegam morrendo de medo, né? Ah, não vou fazer terapia hormonal por conta de câncer de mama. Eu falo, então você está cuidando de todos os outros fatores associados com câncer de mama, né? Porque uma pequena porcentagem é genética. A gente sabe que cerca de 80% são relacionados com estilo de vida. Exatamente. A obesidade é um fator de risco muito mais importante do que o uso uma de terapia reposição, hormonal. Muito mais. Muito Né? Então, se ela maior. está sentada ali, está acima do peso, me falando que não vai usar a terapia hormonal, eu falo, então, vamos ver o que pesa mais. Né? Então, a gente tem uma alimentação saudável, manter o peso adequado, atividade física regular, não fumar, evitar bebida alcoólica, são outros fatores que vão diminuir muito o risco da gente ter o câncer de Exatamente. mama. E todos eles Exatamente. serão otimizados com a reposição hormonal, né?
tudo isso é mais possível se você está melhor equilibrado. Quem dorme melhor consegue cuidar melhor do estilo de vida. Então, se por um lado a gente está aumentando com o hormônio, a gente está diminuindo porque você consegue manter melhor o estilo de vida. Então, cada um vai ter essa balança, né, Fê? É isso. Não dá para ser uma imposição minha falar, você tem que usar, né? Mesmo para quem tem essa menopausa precoce, que a gente sabe que é quem mais vai se beneficiar, tem paciente que não vai querer usar. Então, a gente vai correndo aí por outros caminhos. E também lembrar, né, que a Paty falou muito bem, é que uma coisa não exclui a outra, né? Então, o fato da paciente fazer terapia de reposição hormonal não significa que ela não vá cuidar do estilo de vida, né? Precisa, São fatores, exato, que uma coisa são fatores complementares. Que dão trabalho pra caramba, né? Todo dia que eu vou na mais academia, difícil. eu penso, eu falo para as pacientes irem, mas não é que eu vou feliz da vida todos os dias. Mas é o que o melhor remédio que a gente pode Fazer o tomar, quê? né? A minha tia, esses dias eu estava conversando com uma tia minha de 56 anos, aí ela virou para mim e falou assim, nossa, a minha amiga virou para mim e falou assim, você gosta de correr, né? Ela falou, não, eu gosto de beber cerveja. Eu gosto mesmo de beber cerveja, mas para beber cerveja eu preciso correr, né? Porque senão não é isso. É lógico. É uma consequência. É uma prescrição médica, né? É uma necessidade. É igual, enfim, você tá, paciente hipertensa, toma um antihipertensivo, a gente tem que ir na academia todo dia, não tem opção, É que é muito mais fácil, né? Passar o creminho, tomar o comprimido. Claro. Colocar o Do que chipzinho, né? às 10 graus de manhã você desce para academia. Tati, vamos falar de polêmica, então, já que você levantou o assunto, tá? Então, assim, quando a gente fala de terapia de reposição hormonal, então a gente tem vias de administração diferentes. Então, para quem está ouvindo, a gente tem via oral, transdérmica, que é a que você falou que tem diminui risco de trombose, enfim. Qual é a sua via de escolha para prescrição de terapia de reposição hormonal? Cada paciente vai se adaptar com uma, né? Que é isso, muitas opções, nenhuma é perfeita, mas via oral a gente usa muito pouco hoje em dia. A gente prefere a transdérmica, seja o spray, o gel ou adesivo. Adesivo. Aí cada um vai ter uma preferência. E aí a gente faz, isso é uma dúvida muito comum das pacientes, a gente pode fazer só estrogênio, né? Que é o hormônio feminino, progesterona, como é que funciona isso? Para a menopausa, o que vai melhorar o sintoma dela é o estrogênio. Tá? Só que se eu der só estrogênio em uma mulher que tem útero, eu posso aumentar o risco de câncer de endométrio. Tá bom. Né? Então, progestagênio... E dá sangramento também. Né? Isso, porque é como se eu estivesse estimulando aquelas células. Então, eu preciso dar o progestagênio também. Tá. Aliás, até tranquilizando mulheres que não têm útero, né? A gente tem estudo que quando a gente dá só estrogênio, a gente pode até diminuir câncer de mama. Eu ia falar isso. Na verdade, a gente sabe que o vilão da terapia de reposição hormonal é a progesterona. É que elas tomam em comprimido, né? Pode ser comprimido, adesivo ou DIU. Só vejo os pacientes O tomando DIU é uma boa comprimido. alternativa, né? Que é o DIU com Mirena. progesterona. Que é o Mirena Isso. ou o Kailina também? Kailina não é aprovado para Para menopausa. menopausa, mas Aí ele tem também Mirena. tem progesterona. Tem. Tá. Mas uma dose menor, né? Isso. Né? Então, a gente usa o Mirena porque é muito prático, né? Porque um dos principais efeitos colaterais é ficar tendo sangramento com a terapia hormonal. E o Mirena é um dos que segura melhor. Então, a gente usa Então, é uma muito. boa opção. E hoje a gente tem muitas opções comerciais estudadas, que a gente tem a eficácia e a segurança definidas, né? Então, a paciente vem muito procurando assim, eu quero hormônio bioidêntico. Isso. O que é um hormônio bioidêntico? Um Ensina. hormônio que tem ali a formulação mais semelhante com o nosso hormônio natural. Mas a gente tem marcas comerciais que têm esses hormônios. A gente não precisa mandar manipular. Né? Isso até a sociedade então, americana... hormônio bioidêntico não significa hormônio manipulado. Não, inclusive Não. a sociedade, ela fala explica muito pra isso, gente. assim, infelizmente, farmácias de manipulação, a gente não tem o controle adequado de Esse é o contaminação, da dosagem, Tudo da muito qualidade, mais livre, vida né? real, né? Então, é muito picaretagem, Fernanda. A gente fala assim, olha, eu vou te prescrever essa dose que é personalizada para você. Não, a gente, Isso como não é médico, tem que ver o que está estudado, validado, que tem segurança, e a gente já tem as marcas comerciais. O que tem na farmácia, não tem por que eu fazer um manipulado. Explicar por quê. Porque isso né? é controlado por um órgão, né, Tati? Que daí Regulador. regulador, Isso. né? E aí, o que tem na farmácia, a gente tem certeza de que está sendo vendido, porque aquilo foi controlado, estudado, enfim. Que aquela é a dose preconizada. Aquela é a dose, aquela tem... A eficácia não tem nada a ver com medicação genérica ou comercial, não é isso. É o que é vendido e não o que o médico vai prescrever numa dose vai ser feita, certo?
para Na ir. E as farmácia pacientes de vêm muito com manipulação. essa ideia de que se é da farmácia de manipulação é mais É natural, meu. Não, né? é meu, né? É Foi feito pra mim. personalizado. Personalizado. Isso não é verdade. Não é. Tá. Não é. Então, a gente manda manipular o que não tem na marca comercial, que são raríssimas medicações. Que são poucas coisas, alguns detalhes de exceção. Hoje, para terapia de reposição hormonal, a gente tem na farmácia. Temos. Tá. Mas a maioria ainda é gel. O gel também... Eu achava que o gel era só manipulado, gente. Não. Tem Ai, comercial. tá vendo? Que coisa interessante. Adesivo, Tem gel e hoje tem spray. um spray, que é mais recente, né? Tá, explica pra gente. Que é mais Então, Spray não é gel? Porque o gel tem que espalhar e esperar ele ser absorvido. E tem uma questão de depois você vai abraçar sua filha, pode isso eu já ouvi pegar. falar. Até cachorro, né? Eles falam que para quem dorme passa com o cachorro, hormônio pra... Isso. Isso. E o spray é legal porque ele seca rapidinho, 2 minutos já tá seco. não tem então esse ele é mais cuidado prático. de passar o hormônio para as outras pessoas ao seu redor. Entendi. Ele E a gente, como médico, adora acertar de primeira, né, Paty? Sim. Mas, muitas vezes, não é. a gente tem que começar com a menor dosagem e ir avaliando como você responde, né? Então, a gente escolhe uma via de administração, te conto todas com a vantagem e desvantagem, a gente escolhe juntas, começa com a menor dosagem e tem que ter paciência. Porque o efeito final ali, 8 a 12 semanas. Isso é Tá, importante. 2 a Não é 3 que a paciente vai meses, você vai começar a começar fazer a a notar. reposição hormonal e já vai no dia seguinte Tá não com a ter mais vida fogacho. ganha. Não é assim. Tá. Adoraria. E a gente tem que ter ser muito paciente como médico também, também é de ir esperar juntas ali, avaliando, porque não dá para usar uma semana e falar, não deu certo, eu quero mudar. Tá. Né? A gente vai indo, vai ajustando a dosagem, se precisar muda a via de administração, até chegar àquela que você fique mais confortável. E a progesterona é que ajuda no sono? Ela pode Porque eu tô com ter uma um efeito paciente de que eu ajuda. queria ter suspendida. Conversei com ela, ela falou, ai, doutora, eu não vou dormir. Eu falei, é mesmo? É a progesterona, assim, tão diretamente associada? Ou não. Porque às vezes é o costume dela, né? Ela percebeu que aquele dia da progesterona que ela Provavelmente que tomou, ela melhorou por causa da terapia em geral, né? Da Não tem mais reposição fogacho à hormonal em noite, geral. dorme melhor. Sim, ela pode ajudar na qualidade do sono, mas a gente não indica usar somente por Só conta por causa disso. disso. É só E eu preciso suspender a progesterona pensando em trombose pós-operatório? Não, aí seria mais seguro. estrogênio. Então, é o que eu falo. Porque, assim, normalmente eu suspendo o que é possível sempre. E ela, assim, agora eu como cirurgiã plástica que atendo só mulher, né? Só mulher. Então, o que eu sei de reposição hormonal é o que elas me contam. E a maioria... Houve uma época que era tudo comprimido. Isso. Agora é muito pontualmente uma que toma comprimido. É raro, né? Mais Muito raro. E Infelizmente, as que no tomam, SUS, né, pela não questão é- do custo, ainda se usa no muito SUS via ainda oral. Ainda se via usa oral, muito Tati. via oral. Questão É o de que, custo, é o né? que se tem disponível na rede pública. É. Tá. Mas elas vêm com essa... E aí, quando tá tomando via oral, também elas normalmente já sabem porque elas ainda tomam via oral. Porque eu pergunto, falo, mas você não chegou a reavaliar isso, né? Porque a gente, se fosse gel ou de outra administração, eu não precisaria suspender, você poderia seguir usando. Mas sendo oral, a gente precisa suspender para cirurgia e normalmente elas sentem falta, né? Sim. Então, assim, não é o ideal, mas não é confortável, mas é o necessário para a cirurgia. E a progesterona sempre eu deixei. Pode deixar. Aí, em um dado momento, eu pensei, e a testosterona? Precisa suspender também? Precisa, né? Acho que a testo é pior ainda. A testosterona é... Quando que a gente precisa... Quando? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho... Desculpa, Não, é Paty. que eu vou perguntar A gente vai minhas chegar na... curiosidades. Não, a gente vai chegar na testosterona, mas antes eu preciso perguntar sobre o implante, né? Então, a gente vê isso em épocas de... E aqui um dos motivos da gente fazer aqui o nosso podcast é de levar informação de qualidade. Eu acho que é uma responsabilidade hoje, né? Que a gente leve informação de qualidade para as pacientes, porque é o que tem muito... Qualidade científica, né? Exatamente, baseada em evidência, Sim. né? Então, o que hoje as pacientes todas, tá, perguntam, querem saber sobre o famoso implante hormonal. Ou chip. o chip da beleza, como falavam por aí, que a gente detesta esse nome, né, Tati? Qual que é a sua opinião pessoal sobre isso? A minha e da Sociedade de Ginecologia, da Sociedade de Endocrinologia. Você e das sociedades que Menopause você Society, representa e a faz mesma. parte. Hoje a gente não tem segurança para usar, Ok. tá? Tá muito difícil de ser paciente hoje, Fê. Está Porque mesmo. é isso, Tá assim, ó, muito difícil. nós, médicos, a gente sai muito mal formado nessa questão de menopausa, né? Tem estudos mostrando isso, assim, a gente aprende muito a cuidar de homens como se mulher fosse um homem com mama, útero e ovários a mais. E não é, tudo muito diferente.
As coisas estão mudando nas últimas décadas, ainda bem, então requer a gente se manter atualizado, o que nem sempre é fácil na correria do dia a dia, né? Tem que ter muito interesse de ir atrás. Então, tem muito médico desatualizado e tem muito médico querendo ganhar vantagem. Tem né? os dois extremos, né? Sim. Tem aquele que não prescreve a Tem o reposição desinformado, hormonal tem. e que ainda exato, e não E se o mal preocupa intencionado. com isso, né? Que isso é uma coisa que a gente tem que se preocupar. Paciente que vem no consultório, a gente tem que se preocupar com a menopausa, que é o que você faz muito bem. Mas também tem aqueles que prescrevem sem segundo as nossas sociedades, que a gente confia, né? Então, assim, o Implante uso hormonal. de hormônio, a gente tem que ir tateando a melhor dose, a melhor via de administração. Então, se eu coloco um implante que vai ficar ali alguns meses, como que eu vou fazer esse ajuste? Pois é. Claro que é uma via muito prática, né? Que você não precisa lembrar de passar ou tomar todos os dias. Mas, por enquanto, a gente não tem ainda quanto que aquele implante vai liberar, por quanto tempo, como que vai ser a resposta. E se eu precisar aumentar ou diminuir essa dose, como que vai ficar? Então, eu acho assim, Efeito a longo prazo, né? que E nas dentro próximas daquele décadas... organismo, né? Porque também cada um metaboliza de um jeito, né? Entender também o que tem dentro do implante, né, Tati? Porque é manipulado, feito ali. Acho que nas próximas décadas a gente vai ver estudos que mostram pra A gente. gestrinona muito é o quê? Que é o que elas falam que tem dentro do implante, Sim. né? Gestrinona. Eu sei porque assim, a Paty recebe muita paciente para fazer cirurgia plástica e que tem um implante de Sim. gestrinona, né, Paty? Com certeza. Eu recebo muita paciente que chega no consultório já com o implante. Ou tem alguma lesão suspeita, ou até um diagnóstico de câncer, ela já tem o implante. E aí eu tenho que sempre perguntar para ela, e normalmente ela vem com aquilo anotado do que tem, porque não é toda paciente que tem um implante que vai ter a mesma medicação, né? E muitas delas usam a gestrinona, a famosa gestrinona. Então vamos lá. Terapia hormonal da menopausa é estrogênio e progestagênio. Ponto. Tá. A gente tem que começar daí. Não adianta eu dar a testosterona se essa parte não está ajustada. Tá. Depois que já está bem ajustada, estrogênio e progestagênio, se ela tem desejo sexual hipoativo, a gente pode fazer o uso da testosterona para melhorar essa parte. Como complemento. Só para isso. Então, A única indicação formal é essa. é libido mesmo. Sendo assim que libido é muito multifatorial, né? Sim, Depende de como está o relacionamento, como está a sua vida. Tem tantas outras coisas que a gente pode melhorar. Ia ser muito fantástico se só um hormônio ligasse e desligasse o nosso botãozinho da libido. Não Seria é assim. maravilhoso. Tá, a gente está mais para um painel de um Boeing do que para um interruptor de liga e desliga. Divertidamente. Né? Muito bom. Mas tem esse apelo estético que é muito sedutor, né, Fê? Imagina eu te dar um hormônio que vai melhorar a sua disposição, melhorar a sua libido, melhorar a sua massa magra. Fantástico. Maravilhoso. Só que vem junto com muitos efeitos colaterais, né? De piora da acne, da oleosidade, da queda de cabelo, de um câncerzinho de fígado. Isso é muito importante, né? Né? Então, isso que é o perigoso, porque se eu te desse durante 2 meses, você fica maravilhosa e pronto, acabou. Não, quem usa... É um faz negócio... Porque o resultado é estético, é bom, né? Quando dá certo, é muito bom. É, né? mas às vezes a longo prazo também tem um monte de resultado estético que também não é muito que bom, não sustenta. né? Não é Tati? verdade. Perde muito massa, né? Perde muita gordura, né? Elas têm um... Mas tem Então, outras falar- coisas, né? Que a masculinização vai, digamos Masculinização, assim. exatamente. Que também Um não é. aumento Já do vi. clitóris, uma voz que engrossa e não volta. Só que Exatamente. assim, a gente está numa sociedade muito imediatista, né? Eu falar para você assim, olha, vamos malhar, vamos comer direito, e daqui 5 anos você chega no resultado que você quer, não é muito popular, né? Essa orientação. Dá muito trabalho. Então, está crescendo muito o número dessas soluções mágicas, mas que não tem nada de mágico, né? Mas eu acho que já foi mais. Pelo menos eu ouvia falar mais. Agora eu tenho percebido menos. Assim, no meu dia a ainda dia, né? vejo bastante. Opinião de Tem Patrícia. sempre o seu público, eu acho que acaba procurando profissionais que trabalham mais nessa área. Entendi. E isso, apesar de eu ter muito preconceito no começo, eu não queria ser uma médica de Instagram, fazer redes sociais, nem nada. Eu acho que isso me ajuda muito. Todas Primeiro, nós tivemos essa fase, Sim, né, Paty? que é uma utilidade Faz parte. pública, né? A gente levar a educação É em isso. saúde, né? É sobre Informação isso. de verdade. E eu acho que acaba funcionando como uma grande triagem, que essa paciente que quer colocar um chip, ela não vai marcar a consulta Sim, comigo, sim. né? Então facilita a minha Claro, vida ajuda dela, que ela muito. não marque sua consulta. Mas eu falo que, assim, bom, eu não sei, uns 2 anos atrás eu estava ouvindo falar muito disso. Agora, para mim, pelo menos na minha vida, não está tanto. Teve Eu achei que tinha uma dado uma queda. resolução, foi do teve CFM, um não negócio. me... A Anvisa proibiu e A depois Anvisa voltou atrás, ano proibiu passado. exatamente. E depois Então, acho que acabaram- foi isso aí. Porque, de fato, quando o órgão regulador proíbe, já leva um alerta, né? As Sim, pacientes, claro. a quem é um pouco mais
cuidadoso e prudente, já fica com receio que talvez não tinha antes, né? Mas A gente aguarda novos estudos, né? Ninguém aqui está crucificando e está dizendo que daqui a muitos Nunca anos... vou colocar? Um dia eu quero colocar. Claro, né? Em O mim. problema é que na medicina as coisas precisam ser... A gente está lidando com coisas muito sérias e as coisas Sim. precisam ser feitas baseadas em evidência. Tanto que quando me faz É essa sobre pergunta, qual é a isso. sua opinião sobre isso? Eu falo, olha, aqui dentro do consultório não prevalece a minha opinião, é a opinião do que É as isso. evidências científicas mostram. A minha opinião Você eu me te conto respondeu logo muito ali, bem quando eu né? perguntei. Claro. Exatamente. É sobre isso, né? Sobre o que é recomendado. E evoluindo um pouquinho, Paty, para a gente terminar também, vamos falar um pouquinho, e aí é da minha paciente, que é aquela paciente que já teve um diagnóstico de câncer de mama. Então, quando a gente fala de contraindicação de terapia de reposição hormonal, a paciente que teve câncer de mama, e hoje em dia a gente está vendo cada vez mais câncer de mama em paciente jovem, inclusive na pré-menopausa. E que os tratamentos também para câncer de mama são tratamentos que induzem a menopausa e todos os sintomas. Então, quimioterapia pode deixar a paciente, bloqueio ovariano, que a gente chama aquela paciente que usa o comprimido e às vezes ela precisa fazer o bloqueio Da dos parte hormonal, né? ovários. E essa paciente entra na menopausa, muitas vezes jovem, muitas vezes antes da hora. E ela tem muito sintoma, tadinha. E a gente precisa pensar nessa paciente e trazer qualidade de vida para ela. Então, a minha primeira pergunta é, essa paciente pode fazer reposição hormonal? Não pode? O que a gente tem de dados? E quais são as alternativas? Fê, oficialmente não pode Não fazer pode. reposição hormonal. Mas não é porque a gente não vai usar hormônio que a gente não vai fazer nada por ela. É Né? sobre Tem que ter isso. esse acolhimento, levar informação e falar tudo que pode ser feito. Uma medicação que a gente usa muito para fogachos são antidepressivos em baixa dose. Né? Que tem muita E que a paciente que paciente fala, que faz tem alguns antidepressivos que elas não podem usar especificamente Isso. quando elas tomam tamoxifeno. tamoxifeno, mas tem outras que funcionam muito bem para fogacho e que podem sim e devem ser usadas, né? A gente tem uma medicação que atua diretamente ali no sistema regulador, que deve chegar no Brasil ano que vem, que é o Estamos fesolinitante. ansiosos por essa medicação. É, Nós, legal. nós mastologistas e oncologistas, a gente está muito ansioso. Tem resultados muito bons, né? que Vai ser legal. muito bacana, que já tem fora do Brasil, Já, vai chegar já aqui tem Como nos também. Estados chama? Unidos. Fesolinetante. Fez o bonito. Nomezinho. Bem prazer interessante. pra mim. Melhora fogacho, né? Isso. Sintoma vasomotor. A gente pode usar pregabalina, gabapentina, né? E aí a gente vai orientar todo o estilo de vida que faz diferença, não só na época do tratamento do câncer, depois em osteoporose, né? Pra gente ter um bom osso, a gente precisa de um músculo forte ao redor, precisa Musculação. cuidar da ingesta de cálcio, que é difícil, ainda mais que hoje muita gente não toma leite, queijo, iogurte, então acaba tendo que suplementar cálcio. Eu sempre fico no pé, toda consulta, vamos ver como que tá o cálcio. Eu sei. A vitamina D, né, que é importante, e aí a gente acaba pegando osteoporose e doença cardiovascular. E aí tem algumas outras terapias, acupuntura, né, de meditação, mindfulness, Mindfulness, é né, muito dá para fazer legal. o bloqueio do gânglio selado. Tem algumas outras alternativas, então não é que assim, não vai usar hormônio, a gente não vai fazer nada. E não pode E usar hormônio? nunca? Tipo assim, nem 5 anos depois, 10 anos depois? O que a no gente câncer? discute muito com Quero o saber, oncologista, não sei. A regra é não, né? Oficialmente é Ou não. via ou oral, nunca. não. Não. Mas a questão da Tá. síndrome geniturinária, né? Essa parte genital, a gente consegue melhorar muito com lubrificantes e hidratantes. Sim. Eu brinco que é o anti-rugas íntimo, né? Do mesmo jeito que a gente hidrata a pele, a gente hidratar a região genital para sempre, né? Não é uma coisa a curto prazo. Dá pra gente fazer fisioterapia pélvica, dá pra gente fazer laser, que melhora muito. E aí tem um estrogênio que é via vaginal, que a gente discute Isso, eu vi junto as com o pacientes médico dela, usarem. que a gente sabe que a absorção Absorção. sistêmica é bem É baixinha. bem seguro. que Promestrieno dá- é bem seguro. Isso. Principalmente para aquelas pacientes mais com sintomas maiores ainda. É uma coisa que, sim, a gente pode usar. Tem alguns oncologistas ainda que ficam um pouco assim. É sempre importante a gente discutir, mas a maioria hoje... aceita com uma segurança aceitável. Eu prescrevo bastante para as minhas pacientes. O promestreno, elas melhoram muito, assim. Nada como um bom trabalho em equipe. É a gente fala assim, olha, isso. eu vou discutir, juntos E a gente é vai sobre chegar. qualidade de vida, né, Paty? O que a gente não pode é pegar aquela paciente que teve um câncer de mama inicial e que está curada. Ela não pode fazer terapia de reposição hormonal, mas ela está com 40 e poucos anos, 50 e poucos anos, ela tem a vida toda pela frente, ela precisa ter qualidade de vida, né? Com certeza. Porque antes a Então, é expectativa de sobre vida isso. era 55, Exato. 60 Pois é, anos, gente. né? Hoje em Hoje dia é é 90, muito 100 alto. anos. Então, se a gente for É pensar, se você for pensar, hoje a menopausa é a maior parte da vida, né? Pelo menos Então, um se terço da você vida, menstrua né? com 12 anos, entra na menopausa com 50, você ficou 40 anos menstruando e você vai ver até 100. Então, você vai ficar mais tempo na menopausa
É sobre porque isso. é fora dela. É sobre né? isso. Manter qualidade A gente de precisa vida. que vocês estudem muito sobre isso e aprendam melhores formas da gente envelhecer Ainda bem. bem que isso está sendo falado mais abertamente hoje, Muito né? mais. Tem um monte de tabu que muita... Eu lembro, logo que eu era recém-formada, eu dei o diagnóstico para a paciente, ela, não, você não pode me falar que eu estou entrando na menopausa agora, eu não posso entrar agora na menopausa. Como se fosse uma péssima sentença notícia, de uma morte, né? tragédia. e Hoje não se só uma fala fase sobre da isso vida. abertamente, o que é Ainda bem, né? maravilhoso, né? A Instagram Fernanda também Lima tem ajudou a muito gente disso. muito. Muita Ela até gente tem no Instagram que eu sigo um monte. maravilhoso, tem que se falar mesmo, até porque as mulheres hoje de 50 que estão na menopausa. Na crista da onda, né? Não é? Profissionalmente, é aquela coisa que tá Estão no auge da carreira, da vida parábola, no pessoal, topo. né? Exatamente. Tati, foi um prazer te ter aqui. Prazer, adorei. Tá? Muito bom. obrigada mesmo, eu acho que esclareceu muito, foi muito, muito legal. Muito obrigada. Aprendi muito. Obrigada, meninas. Obrigada. Para quem estiver ouvindo, que ficou com alguma dúvida, estou super à disposição, pode me mandar mensagem. Estamos Adoro lá falar nos sobre nossos assuntos. A gente Instagrams. vai deixar o Instagram, os nossos, o da Tati também. Lá no canal. E aí nos vemos no próximo episódio do Além da Mama. Muito bem, até a próxima. Até.